Eu queria mandar aqui um abraço para o Alberto Furtado, que é um amigo meu lá do Acre. A Meire Silva, ela é de Macapá. O que o senhor pode dizer de concreto sobre uma vela que está sendo fabricada no Instituto de Macapá que combate o mosquito da malária? Olha, eu vou aproveitar e falar um pouco também, um pouco mais amplamente, dos produtos que nós estamos desenvolvendo no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Amapá. Além da vela com forte poder inseticida, essa vela já foi testada, é uma vela com produtos da região, já foi testada, mas os nossos cientistas, nossos técnicos estão descobrindo o seguinte: outros produtos mais fortes. Então eles estão comparando a eficácia de duas velas diferentes nesse momento, mas tem uma que já até está no mercado. Porque com aquela vela você protege contra a malária, afugenta o mosquito. Seria importante divulgar isso mais aqui na nossa região, né? Então, mas o problema é que nós ainda estamos em fase de experiência. Então, nós temos, por exemplo, pesquisa de 43 medicamentos à base de fármacos, de plantas medicinais. Desses 40 medicamentos, nós temos 9 que estão numa fase final de teste, de controle de qualidade e também de testes nos laboratórios da Fiocruz. A ideia nossa é montar uma base da indústria farmacêutica a partir de plantas medicinais. A nossa preocupação com a economia é muito grande. Às vezes quando você fala num programa de desenvolvimento sustentável, pode ser caracterizado como um programa apenas preocupado com o meio ambiente. Não, nós estamos absolutamente preocupados com o meio ambiente, sim, com a conservação do meio ambiente, mas sabemos que nós temos que ter uma visão econômica e social desse processo. Então, as pesquisas que nós estamos desenvolvendo se traduzirão, evidentemente, em produtos que nós queremos que sejam fabricados lá, até porque a tecnologia somos nós que estamos desenvolvendo e não vamos poder aceitar de forma nenhuma entregar, eu diria, o ouro ao bandido. Nós queremos uma indústria farmacêutica lá dentro do Estado a partir da diversidade que nós temos de plantas medicinais. E temos já resultados muito concretos, eu não posso nem falar aqui, que a última vez que saiu uma matéria sobre as experiências que nós estamos realizando em relação ao diabetes, encheu de telefonema, engarrafou os telefonemas lá do Instituto, que as pessoas queriam saber, é evidente a ansiedade nesse sentido. Eu só posso afirmar o seguinte, que eu me curei de uma gastrite e de uma úlcera tomando 2 folhinhas daqui da região, muito conhecida de todos. É a folha do sucuriju e do pirarucu. Portanto, eu acredito na diversidade da Amazônia e eu acredito na capacidade... E na farmacopeia local. Mas na capacidade de desenvolver isso. Eu sou um crente dessa história porque eu me dei bem. Governador, o seu estado é dotado de um paisagismo e de uma beleza encantadora. Isso revela um alto potencial para o ecoturismo. O que é que o seu governo está fazendo nessa direção? Porque o turismo também faz parte deste elenco, deste programa de desenvolvimento sustentável que o senhor está implementando no estado do Amapá. Olha, é ótimo. Viver de vender beleza. Esse é mais ou menos o que nós queremos. Nesse sentido, nós temos uma discussão de cooperação com a Guiana e com a França. A localização do estado do Amapá é uma localização privilegiada. Já falei e repito, está na foz do rio Amazonas. Então é a porta de entrada e de saída da Amazônia. Nessa cooperação que nós estamos desenvolvendo com a França, uma das atividades econômicas mais importantes é o ecoturismo, é o turismo esportivo. Nós faríamos de forma complementar, porque a Guiana, uma vez por mês, recebe gente que vem do mundo todo para os lançamentos dos foguetes da base aérea de Kourou. Então, nós queremos que essas pessoas dêem um salto, além, evidentemente, de outros países europeus, em função da facilidade de tomar um avião em Paris e descer em Cayena e de lá a Macapá, que é 1 hora de voo. Então nós temos essa proximidade, uma boa parte do nosso território está no hemisfério norte, ou seja, então nós estamos próximos dos grandes mercados. Eu acho que isso é uma coisa que ninguém pode mudar. Essa proximidade dos grandes mercados é um fator que favorece o nosso desenvolvimento. Não dá mais para inverter o mapa ao contrário, né? As políticas desenhadas para o Centro-Sul são do Centro-Sul. As desenhadas para nós são voltadas para os grandes mercados. Eu acho que é uma questão de racionalidade. Então, a questão do turismo para nós tem essa facilidade
um voo Paris-Cayenne é um voo doméstico, é um voo barato, e nós estamos exatamente combinando produtos. Quais são os produtos que nós vamos ter na Guiana e quais os produtos que eles terão no Amapá. E isso, acredito que a partir de janeiro, fevereiro, que nós estamos, a TAM deve entrar para fazer esse voo Macapá-Belém, Belém-Macapá, Cayenne-Macapá, a partir de dezembro, e aí nós vamos ter um fluxo maior, porque os produtos já estão praticamente acertados, e depois nós temos essa paisagem, os lagos, nós temos história, nós temos cultura. Eu acho que a riqueza cultural do Amapá é uma coisa fantástica, né? Nós temos, além da influência caribenha, a nossa composição étnica, índio, negro e branco. Nós temos toda uma tradição cultural que agora, que eu acho que a grande mudança no nosso estado é a valorização da nossa cultura, da música, da arte plástica, enfim, isso é uma coisa muito forte hoje na população. Então, certamente, esse intercâmbio será muito positivo para todos nós. Paulo Humberto, de Macapá, ele pergunta: por que a segurança pública do Amapá vive um caos? Sem equipamentos, armas, munições e, inclusive, sem viaturas. Porque hoje é colocado só 5% do orçamento do Estado? Se fosse 5%, seria muito. A questão da segurança pública, esse é um processo lento. A primeira coisa que nós fizemos na área de segurança pública foi eliminar a violência policial. E para isso nós precisamos investir pesadamente em recursos humanos, na capacitação, na formação. A questão dos veículos não é verdadeira informação. Nós compramos o ano passado, no final do ano passado, 26 veículos para a Polícia Militar. Nós temos uma frota de veículos alugados que nós estamos substituindo hoje por veículos comprados na Polícia Civil. É evidente que nós temos aí um histórico complicado, assim como é difícil mudar a saúde, nós estamos mudando, é difícil mudar a educação, nós estamos mudando, também vamos mudar a segurança pública, não tenho a menor dúvida disso. Jefferson Gonçalves, de Macapá, sou funcionário de uma multinacional instalada no Amapá e gostaria de parabenizá-lo pelo grande governo que o senhor vem fazendo e saber o que está sendo feito com relação ao elevado índice de imigração para o Estado. Olha, essa questão da migração, a gente precisa ter um entendimento. Nós somos todos brasileiros. E ninguém pode proibir ninguém de ir e vir dentro do seu país. É claro que nós estamos procurando apoiar os migrantes, né? Pelo menos recebê-los. Mas não nos cabe qualquer tipo de rejeição. Eu sinto que muitas pessoas cobram do governo uma posição em relação, né, às pessoas que estão chegando. Mas eu insisto, eu mesmo andei em vários países do mundo e acho que com os brasileiros nós temos que ser irmãos e temos que ser generosos em recebê-los, mesmo que isso nos cause dor de cabeça, mesmo que a gente tenha que fazer mais escola, mesmo que a gente tenha que duplicar os hospitais como estamos fazendo na rede pública, contratar mais gente, quer dizer, mas infelizmente não há como proibir esse ir e vir dos brasileiros. É claro que estamos implementando postos de recepção, pelo menos para saber quem são as pessoas que estão indo para o nosso estado. Agora, governador, uma questão está no ar, inclusive está sendo extremamente comentado na grande imprensa nacional, nos jornais regionais. Eu me refiro à guerra fiscal entre os estados. Os estados estão procurando atrair novos investimentos e não estão avaliando com muita propriedade a ação deletéria dessa ação. Em alguns casos, os benefícios fiscais concedidos por estados à guisa de atrair investimentos estão, na verdade, provocando verdadeiras erosões, sangrias nos orçamentos públicos, no erário, em detrimento da qualidade de vida das populações. A raiz da questão, não tenho a menor dúvida, é a falta de uma política nacional de desenvolvimento regional. Na região amazônica, nós temos um órgão de política regional, que é a SUDAM. Mas hoje a política da SUDAM, os pressupostos da sua política de desenvolvimento regional, estão baseadas no pressuposto do final da década de 50 e início da década de 60. Quais são os grandes benefícios que a SUDAM tem? Os incentivos fiscais, que a maioria
são voltadas aos setores, ao setor primário, propriamente dito, né? O grosso desses benefícios, dessa cooperação financeira. Por outro lado, hoje a economia já tem um dinamismo muito maior. Existem setores de serviços pesados, especializados, que merecem uma maior atenção. O senhor faz alguma restrição à política regional de desenvolvimento da Sudã? Olha, tem uma questão contraditória nessas políticas nossas regionais. Eu vou citar um caso aqui, eu acompanhei a política de incentivo à pecuária na Amazônia. Ora, de um lado, a Sudã investia bilhões de dólares no incentivo à pecuária. E, de outro lado, o governo federal gastava dinheiro com o IBAMA para controlar as queimadas. Então, são políticas absolutamente contraditórias. Não tem, uma coisa não bate com a outra. Quer dizer, você paga para destruir e paga para tentar impedir que destruam. Eu acho que a Sudã é uma instituição importante para a região, para pensar a região, né? Pensar em conjunto com a região. Infelizmente, isso não tem acontecido. Ao contrário, tem regiões que não recebem incentivo nenhum da Sudã. Então, nós temos raros projetos incentivados pela Sudã. E eu espero que mude esse perfil da Sudã. Eu espero que ela realmente comece, pelo menos, abra o debate. Essa questão, por exemplo, da captação de recursos, do incentivo de imposto de renda, é um negócio mal explicado, nebuloso. Não se explica isso, é meio incoerente. Como é que gasta esse dinheiro? Qual é a taxa de sucesso dos empreendimentos financiados pela Sudã? Eu preciso saber disso. Eu, como governador, quero saber qual é a taxa de sucesso desses empreendimentos para saber uma avaliação clara para a gente ver aonde nós temos que mudar. E como é que é feita essa captação? Por que o empresário tem que pagar 35% para captar recursos? Como é que ele vai executar o projeto dele, se o custo da captação é elevado? Enfim, tem uma série de perguntas que eu gostaria de ver respondidas para que eu pudesse chegar aqui e dizer, olha, a Sudã é o órgão com o qual eu discuto o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá. Eu, infelizmente, não posso fazer isso. Eu não tenho interlocutor para discutir um programa que foi um programa formulado por nós. Quer dizer, um programa onde nós somos donos do nosso destino. Então, eu queria ser ouvido dentro da Sudã, eu queria ser ouvido hoje no Ministério do Planejamento, a gente já começa a discutir. Por que eu não tenho o direito de formular as nossas próprias políticas? Eu vivo num Estado definido politicamente, com instituições democráticas eleitas pelo voto do cidadão. Ora, me ouçam o que eu tenho a dizer, ouçam o programa, vá lá, vamos ver se é verdadeiro as políticas sociais que nós estamos desenvolvendo, vamos ver se é verdadeiro as políticas econômicas que nós estamos desenvolvendo, vamos ver se é verdadeiro a infraestrutura que nós estamos trabalhando. Então é isso que eu gostaria, né, que a Sudã nos acompanhasse. Agora, se tivesse um fórum de debate, já era muito importante. Nós precisamos discutir com absoluta transparência, discutir sem susto, sem medo, dizer o que nós pensamos para essa região. Olha, nós somos responsáveis pelo maior depósito, né, de biodiversidade do planeta. A responsabilidade é nossa, lideranças políticas locais daqui. Né? Nos cabe preservar isso que está aí, cabe desenvolver. Então, vamos lá, que a Sudã abra o seu condel, um grande debate, não só para aprovar projetos, entendeu? Projetos que ninguém sabe o resultado. A questão do zoneamento econômico-ecológico e a questão da reserva indígena serão assuntos do próximo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. E a assimilação do programa se deu pela minha experiência amazônica. Eu nasci na Amazônia, nasci na margem do rio, e a minha parteira se chamava Balbina. Então, eu tenho uma vida amazônica de construção desse processo, de presença, de testemunhar a exploração do recurso da nossa região sem resultados concretos para o povo, para aqueles que trabalham. Então, é evidente que também os livros, também os debates, também todo o processo de discussão gerado na campanha política de 94 foi consolidando o programa, né, foi mostrando as possibilidades de execução concreta desse programa.
O senhor falou em parteiras. O seu governo tem um programa de treinamento dessa mão de obra especializada. Eu gostaria que o senhor falasse. Olha, para nós na Amazônia, né, que ao longo de todos os rios e barrancos da Amazônia, né, as parteiras tradicionais estão a postos em cada comunidade, né, de toda a região amazônica, e elas são fundamentais, elas são muito importantes. É por isso que eu falo sempre que eu nasci uma parteira foi que cuidou do meu nascimento, e nós organizamos lá, Janete, que é a primeira-dama e minha esposa, organizou a rede estadual de parteira, e que vem, primeiro, dar visibilidade, né, que são mulheres, né, que fazem parto há milênios e que estavam condenadas, né, ao esquecimento, às vezes até ao preconceito. Hoje não, hoje elas estão organizadas a nível estadual, elas estão sendo submetidas a capacitação, treinamentos, e também reivindicam que lhes seja pago pelo trabalho que fazem. Então, a luta delas é para que o Sistema Único de Saúde reconheça o seu trabalho, porque onde não há médico, e isso são poucos os médicos espalhados na região interiorana de toda a Amazônia, e elas prestam esse trabalho, né, e, portanto, merecem ser remuneradas pelo trabalho que fazem. O SUS paga, né, dentro das unidades hospitalares, por que não pode pagar essas mulheres? E, então, esse trabalho feito pela deputada Janete é um trabalho que recupera a autoestima. Quer dizer, na verdade, nós temos política para todos os setores sociais. Nós temos políticas hoje no Amapá, né, para as populações tradicionais que construíram, né, essa região, que construíram a economia dessa região. Raimundo Marcos, ele é de Calçoene, do Amapá. O senhor pode falar alguma coisa sobre o polo pesqueiro de Calçoene? Olha, nós tivemos algumas dificuldades por incompreensão, né? No início, nós trabalhamos muita cooperação com a Guiana, para que a gente pudesse juntar os capitais franceses com capitais locais, para a gente desenvolver essa questão do polo. Uma outra questão que realmente nos atrasou, a falta de informação. Quando nós sentamos, nós sabíamos pela experiência prática que a costa do Amapá, aqueles 600 quilômetros de costa atlântica que nós temos, concentra os maiores cardumes pesqueiros e camaroneiros do país. E que ali pescavam gente, e continuam pescando, de vários estados brasileiros, sem passar por dentro do Amapá, ou seja, sem contribuir para a economia local. Então, mas essa era uma informação que nós tínhamos concreta, mas as informações sobre estoques pesqueiros e as possibilidades de exploração desse estoque nós não tínhamos nenhuma. Então nós tivemos que contratar especialistas que fizeram um exaustivo diagnóstico em relação à pesca, e agora nós vamos então montar todo o programa. Eu acredito que um programa como esse tem que levar em consideração as possibilidades de esgotamento dos estoques, a infraestrutura, enfim. É um programa complexo, mas que nós acreditamos poder avançar com maior rapidez a partir das informações que nós já temos hoje. Governador, nosso tempo está esgotando, nós temos ainda várias perguntas. Eu vou ser extremamente breve para a gente atender todos os telespectadores que gentilmente nos telefonaram. Manuel Pinto, ele é de Macapá, ele diz que há pessoas que acham que todos os problemas sociais são provocados pelos imigrantes. O senhor concorda com isso? Olha, eu acho que, evidentemente, pressiona os equipamentos sociais. Aquilo que eu volto a repetir, pressiona a saúde, pressiona a educação, pressiona os centros urbanos. Então, precisa de investimentos cada vez maiores. Quer dizer, eu acho o seguinte, se o governo federal tivesse políticas, né, poderia prevenir que isso não acontecesse. Bastava se criasse uma remuneração, quer dizer, alguma forma de manter cada um na sua comunidade local, que é o ideal. Eu acho que falta políticas nacionais. Se, por exemplo, se estabelecesse política de bolsa, escola, família, eu tenho certeza que essas pessoas não migrariam mais. Ou então, esse salário, uma forma um salário básico, entende? Para que as pessoas ficassem nas suas comunidades. Falta política nacional. O problema da migração não é culpa daquele que migra, mas
fundamentalmente, a falta de políticas nacionais para garantir que cada um fique na sua comunidade. Eu tenho certeza que se você tiver condições de sobreviver, de manter seu filho, manter sua família, ser assistido com saúde, com educação, certamente ninguém procuraria viver em outras comunidades. A Maria Gullet, ela é de Mineiros, lá no estado de Goiás. A vidente Leila de Alquimim apontou reserva de ouro no Amapá como reserva estratégica para pagar a dívida externa do Brasil. Quanto de ouro é extraído na região de Calçoene? Olha, nós temos a extração de ouro reduziu muito, né, até em função do valor mesmo do grama de ouro. Depois é o seguinte, não é com ouro que nós vamos pagar a dívida externa, com certeza. Nós só temos uma forma de pagar a dívida externa desse país, é educando o povo. É você construindo um novo processo, e a educação é fundamental. Não tem ouro que pague a dívida externa, até porque nós já exportamos milhares e milhares de toneladas desde o Brasil colonial, né, até os nossos dias. Se nós quisermos romper essa barreira do subdesenvolvimento, do atraso, nós temos que educar o nosso povo. O que nós precisamos é de competência, que nós precisamos de uma educação de excelente qualidade, uma educação básica, fundamentalmente, para a gente sair. Isso vale mais que ouro. A educação vale muito mais que ouro, porque hoje, se você precisa de tecnologia, você precisa de conhecimentos. Está provado, o Brasil construiu siderúrgica, o Brasil fez hidroelétrica, mas a pobreza está aí. São milhões de pessoas, né, sem renda monetária, são milhões de pessoas que estão hoje abandonadas. Portanto, não é ouro, é educação. Sônia de Manaus, o PDSA valoriza as comunidades locais em toda a sua estrutura socioeconômica política. Já existem leis que asseguram a continuidade desse programa, caso Vossa Excelência não venha se reeleger. Como ficarão as comunidades locais beneficiadas? Olha, isso não é uma questão de lei, isso é uma questão de estratégia política e econômica. Mesmo que nós passássemos todas as leis, cercássemos de todas as formas, mas se não houver vontade política, isso evidentemente será desmontado, com certeza. Eu tenho certeza que esses programas que privilegiam as populações tradicionais, os programas sociais, porque nós estamos caminhando na contramão da história. Enquanto a União, o governo federal, reduz os seus programas sociais, nós ampliamos nossos programas sociais, porque acreditamos que não há outra forma da gente se envolver nesse processo globalizante que não seja incluindo todos aqueles que vivem na nossa região. Portanto, nós temos algumas leis, tem coisas que estão sendo garantidas através de lei, mas a maior garantia é a garantia política. Governador, nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, porque eu considero importante. O seu estado é pioneiro, é um dos pioneiros na implementação de um programa do zoneamento econômico ecológico. Eu gostaria que o senhor falasse em que estágio está esse programa. Olha, rapidinho, eu sei que o tempo está esgotando e eu tenho que voltar para Macapá daqui a pouco. Nós já temos uma aproximação, todas as cartas geográficas, né, de aproximação de 1 para 1 milhão, e nós estamos trabalhando aqui para reduzir para 200 mil. E tem mais um dado importante. O zoneamento para nós, quer dizer, você tem que ter o levantamento de todas as áreas, é o grande instrumento de planejamento para o desenvolvimento sustentável. E não pode ter só aquela visão técnica de conhecer as fragilidades dos ecossistemas, não só apenas de levantar e definir cada ecossistema e definir seu uso, mas é preciso saber quem mora nele. Então, nós estamos introduzindo agora, né, essa parte do levantamento social, para a gente ter uma visão completa, uma visão do homem e da natureza. Como está sendo ocupada, para a gente poder, então, definir com clareza o uso de cada ecossistema, para que nós queremos, mas com o homem dentro. Nosso programa é um programa de conservação, né, e de combinação de fatores sociais, ambientais e econômicos. Governador, nós temos uma pergunta política, mas nós só vamos fazê-la porque o senhor autorizou. E a nossa produção recebeu várias perguntas no sentido de que o senhor falasse um pouco da sua formação política, que é caracterizada por um intelectual de esquerda. E eles perguntam, é verdade que o senhor participou, na sua juventude, na sua militância política, de algum movimento revolucionário? Mas na minha época, quando alguém dizia que o outro era intelectual de esquerda, as pessoas se ofendiam, porque significava uma certa omissão. Mas isso era no ano 70, né?
Olha, eu fiz parte do movimento estudantil logo depois, no período de 66, 67, e a partir de 69 me envolvi na luta clandestina, fiz parte da ação Libertadora Nacional, que era dirigida pelo Carlos Marighella, e, enfim, terminei preso, passei um ano na prisão, e depois consegui fugir da prisão e sair do Brasil. Saí do Brasil aqui, passei em Manaus, uma coisa interessante, nessa viagem, eu saí num barco clandestino, lá de Belém. Depois da fuga, pegamos um barco, aí parou em Santarém, depois Manaus, aqui eu subi o Madeira, atravessamos para Bolívia, descemos em Porto Velho, aí tinha uma senhora lá, e ela que me deu as indicações, nós fomos bater em Guajará-Mirim. Quando chegamos em Guajará-Mirim, em julho de 71, teve um golpe de Estado, né? Porque Bolívia tinha muito golpe de Estado, né? Às vezes até um por mês. E eu, nessa época, eu peguei esse golpe de Estado, eu tive 4 meses na Bolívia, clandestino, não falava a língua, passei por surdo-mudo, depois fui para o Peru, fui para o Chile, Canadá, Moçambique, veio a abertura política, anistia, eu voltei para o meu país e hoje estou tentando concretizar essas ideias generosas que nós tínhamos na juventude. Governador, o grande escritor Somerset Maugham disse uma certa vez: coitado do jovem que aos 20 não foi incendiário, porque aos 40 jamais será um grande capitão do Corpo de Bombeiros. Parabéns pela sua participação, nós agradecemos a sua visita e o Amazônia em Debate vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, dia 20, com o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Roraima, com a participação do governador Neudo Campos. Tenham todos uma boa noite e um excelente início de semana. Muito obrigado pela participação e audiência.